Olá, pessoal. Que a doce paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua casa. Uma palavra de Deus aqui para a nossa meditação. A ira. Temos que tomar muito cuidado com essa palavrinha chamada ira, porque ela tem destruído muitas lideranças, muitas pessoas, casamentos, famílias, filhos, empresas e até países inteiros. Porque na hora da ira, o homem faz loucura. Ele morre, ele mata, ele destrói, ele quebra princípios. E vou tomar como base aqui um servo de Deus da Bíblia Sagrada. O seu nome é Moisés. Moisés foi talvez um dos maiores líderes do mundo. Ele liderou um povo de um deserto de 3 milhões a 3 milhões e meio de pessoas. Um grande líder. Um homem que o próprio Deus testemunhou dele, que ele era manso. Um homem de uma liderança forte, levantado por um Deus forte. Porém, nós observamos num determinado momento, numa determinada hora da caminhada de Moisés, que ele pagou caro por causa dessa pequenininha palavra, chamado ira. Se observarmos, com o tempo da caminhada, Moisés cansou, estafou, estressou. Normal de qualquer liderança. Responsabilidades grandes. Porém, temos que tomar cuidado, porque tem um limite. A nossa liderança, ela repercute quando nós fazemos coisas boas, tomamos decisões boas, acertadas, abençoamos vidas e salvamos vidas. Mas quando nós iramos e excedemos, pulamos o limite, nós podemos trazer prejuízos terríveis para nós mesmos e para as pessoas que estão nos ouvindo. Se observarmos aqui, lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 6, em uma ocasião que Moisés estava à frente do povo de Deus, liderando Israel, o povo tem sede, começa a reclamar, murmurar, ele fica indignado, claro, porque eles eram escravos no Egito, eles estavam sufocados, subjugados, oprimidos, sem valor nenhum no Egito. Agora Deus pega Moisés, vai lá, tira o povo e começa a levar eles para a terra prometida, para Canaã prometida. E agora o povo está murmurando, reclamando. Mas Êxodo 17, 6, o Senhor Deus disse assim: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Então ele feriu, o Senhor falou: fere a rocha. O Senhor diz: eu estarei, por isso que Cristo é a rocha. O Senhor diz: eu estarei ali diante de vós, sobre a rocha. Então ele obedeceu, estava equilibrado ainda, tranquilo, segurando firme a sua liderança no equilíbrio. Então ele fere, Deus dá água, o povo bebe e a caminhada continua. Porém, lá na frente, o povo começa a murmurar novamente, a reclamar novamente, a lembrar das cebolas do Egito, dos alhos do Egito, das festas do Egito, e causa indignação em Moisés. E aqui está o ponto forte, que nós temos que tomar cuidado, nós que somos líderes, pastores, que cuidamos do rebanho de Cristo, que não é nosso, ele é de Cristo. E o que acontece? Moisés se indigna tanto e ele vai orar a Deus. Agora, Números, capítulo 20, versículos 7, 8, Deus agora fala diferente. Lá atrás ele diz, fere a rocha. Mas agora Deus diz, fala com a rocha. A rocha é Cristo, Cristo é a rocha.
E agora Deus muda a estratégia e diz, fala com a rocha. Precisamos prestar atenção no que Deus está falando e como Deus está falando conosco. Agora o grande líder Moisés, Deus diz, fala com a rocha. E eu vou fazer brotar água diante dos olhos de Israel. Meu nome vai ser temido, santificado e glorificado. E eu vou honrar vocês e abençoar o povo. Pois bem, Moisés foi tomado de uma ira terrível. Ele reúne toda a congregação diante da rocha. Ele e Arão. Ele toma a palavra. Primeiro, o desequilíbrio foi tanto de Moisés que ele rotula o povo. Ele chama eles de rebeldes. Ao invés de conquistá-los, de liderá-los pelo exemplo, agora ele usa a força máxima, a pressão máxima e diz rebeldes. Está vendo essa rocha aqui? Deus vai fazer a água dessa rocha sair novamente para vocês. Então ele vai irado. Fere 2 vezes. E a Bíblia diz que sai muitas águas, muitas águas. O povo bebeu, mas Deus não se agradou. Deus não gostou. Falar é diferente de ferir. Qual é a diferença? Falar é diferente de gritar. E Moisés, tomado de ira, descontrolado na segunda vez, ele grita, ele rotula o povo e ele fere a rocha fortemente. E isso não agradou a Deus. E qual foi o preço? O preço é que Deus disse para Moisés, Números capítulo 20, versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Ou seja, Moisés, você não vai entrar lá. Você não vai colocar os pés lá, porque você não me santificou, não me honrou, não teve o equilíbrio, e isso não agradei, não gostei, e você não vai nem entrar, e nem você vai conduzir esse povo lá. Então, o preço é alto. Versículo Provérbios, capítulo 29, versículo 11, diz assim, um tolo expande a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Então, esconde a tua ira, reprime a tua ira, segura a tua ira, porque tem ministérios, presidentes, esposo, esposa, famílias inteiras, casamentos, empresas sendo destruídos por causa da ira. Alexandre conquistou o mundo inteiro da sua época, as nações, mas não era incapaz de controlar a sua própria ira. E um dia um amigo seu, general, se embriagou e fez piadinha com ele. E ele, irado, pegou uma lança para assustar o seu general amigo e o matou na hora da sua ira. Repreenda a ira da sua mente, a ira do seu coração. Peça a Deus para te dar controle, equilíbrio, porque essa ira, ela pode trazer prejuízos incalculáveis, terríveis para a sua vida. Repreenda a ira. Se encha do fruto do Espírito chamado equilíbrio, temperança. Se você não tem, ore e peça a Deus que Ele vai te dar. Peça o Espírito Santo que Ele vai te dar. Quantas perdas terríveis já aconteceu por causa da ira? Mata, destrói tudo. Cuidado. Deus te abençoe.